Apareceu aí a apresentação? Sim, tá tudo ok. Tá ok. Tá tudo ok. Então, beleza. Então, o nosso tema hoje é característica alternativa de disposição final de lodo de água. Eu vou basear essa apresentação em 2 trabalhos que nós fizemos. Esse aqui é um livro que foi publicado lá em 2013, que fala especificamente sobre lodo de estações de tratamento de água, que a gente falava sobre a gestão e perspectivas tecnológicas. E um trabalho feito no PROSAB, que é esse resíduo sólido do saneamento, que tem 3 ou 4 capítulos que já abordavam aí o problema da gestão do lodo de água. Bom, então, no básico, né, o processo de tratamento gera lodo, que representa 0,1 a 4%, que tem 0,1 a 4% de sólidos. Portanto, o lodo de água é líquido. A questão-chave da gestão do lodo de água é a gestão da remoção da umidade, que é caríssima, geralmente é feita por centrífugas, e para pequenos sistemas, essas centrífugas são absolutamente inviáveis. Então, se opta por outras alternativas, como lagoas de secagem, leitos de secagem. Mas a redução da umidade é fundamental porque a umidade é o principal custo da gestão final do lodo, em qualquer uma de suas alternativas, né? A composição e a quantidade é uma função da qualidade da água bruta e do floculante que se usa. Existem alguns métodos de estimativa de produção do lodo de água em função da qualidade da água bruta e outros em função do tipo de coagulante que se utiliza. Ele é formado por materiais inorgânicos, principalmente óxido, hidróxido de ferro e alumínio, além de ter pouca matéria orgânica. É o contrário do lodo de esgoto, que tem uma altíssima quantidade de matéria orgânica e, portanto, tem o lodo de esgoto uma eficiência muito grande na utilização agrícola. O lançamento preferencial, o lançamento que predomina no Brasil e no mundo para a disposição final do lodo de ETA é lançamento nos rios. Só que o lançamento nos rios ele é irregular. Então, o lançamento é feito sempre de forma não planejada. Nós vamos tratar um pouquinho disso lá para frente, né? Nós temos que um dia encarar a realidade, saber que o lançamento do lodo de ETA na sua maioria, feito hoje em rios, ele vai continuar sendo feito durante muitos anos, e, portanto, eu sugiro a definição de critérios para que isso possa acontecer. Nos anos 70, começaram os primeiros questionamentos em relação ao impacto do lodo de ETA, isso nos Estados Unidos, e depois isso passou a ser discutido no nível mundial. A disposição controlada no solo é a alternativa mais usada no mundo depois do lançamento de rios. Infelizmente, o Brasil não faz isso. No Brasil, já ficou claramente demonstrado. A segunda, depois do lançamento em rio, o que predomina é o lançamento aterro sanitário, o que é um absurdo. Depois nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso, né? A disposição é a forma predominante no Brasil, embora ela seja reduzida no mundo inteiro. E a boa gestão do lodo, a ideia da economia circular, né, das ETs sustentáveis, nos indica que sempre que possível o lodo deve ser usado como matéria-prima, como, por exemplo, para fabricação de tijolos, em mistura em matriz de concreto, aplicação no solo, que pode ser isolada, ou com lodo de esgoto, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e também a descarga em estações de tratamento de esgoto, descarga controlada, que tem até alguns benefícios, no entanto, tem alguns riscos que a gente também precisa estimar. Então, segundo meu amigo Cordeiro, né, existem 7.500 ETAs no Brasil, que são lançados cerca de 2.000 toneladas por dia nos rios sem nenhum tratamento. Aqui tem um quadrinho que mostra que há uma clara relação entre a qualidade da água e a produção de lodo de ETA, começando com água de reservatório de boa qualidade, que produz 12 a 18 gramas de sólido seco por metro cúbico de água tratada, até rios de qualidade ruim, que geram de 42 a 54, mais do que o dobro. Então, a qualidade da água é uma questão fundamental, não só para a qualidade da água distribuída, né? Existe uma correlação direta entre qualidade da água bruta e qualidade da água distribuída, mas também no impacto na produção do lodo de água. Basicamente se usam sulfato de alumínio ou cloreto férrico, né, como coagulante do lodo, e o alumínio fica na forma de óxido de alumínio, pentaidratado, da mesma forma que o ferro, óxidos e hidróxidos, o que predomina, então, no lodo de água. Aqui a gente vê também que o lodo tem demanda bioquímica de oxigênio e tem demanda química de oxigênio, portanto, tem matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser muito difícil de ser degradada, né? E, portanto, isso aqui tem que ser considerado quando o lançamento do lodo for feito em cursos d'água. Quando você vai lançar o lodo no solo, o lodo vai interagir com as argilas do solo. O solo é formado por partículas minerais que são divididas em função do seu tamanho
especialmente areia, silt e argila. As argilas são as partículas menores que o 0,002 milímetros, e elas têm o que a gente chama de capacidade de troca catiônica, elas têm uma atividade química, em decorrência da formação das argilas. As argilas são formadas por camadas, por tetraedros de alumínio tetraedros de silício e octaedros de alumínio. Sempre você tem uma camada tetraédrica, uma octaédrica e uma tetraédrica. Essa argila é a chamada argila 2:1, por exemplo, a montmorillonita, que é uma argila que tem uma alta atividade química. E tem outros tipos de argila, que são as argilas 1:1, que são formadas por uma camada de cada uma dessas. Então, quando o alumínio entrar na rede cristalina do solo e fizer parte de uma argila, ele vai perder toda a sua capacidade química e vai ser praticamente um composto inerte, né? Os polímeros de alumínio, assim que eles são produzidos no lodo de água, eles ficam na forma amorfa, ou com baixíssima cristalinidade, o que significa que eles ainda têm uma atividade química, eles ainda estão em evolução. Essa evolução vai fazendo com que ele tenha uma elevada capacidade de absorção de metais. Para entender bem o termo absorção, a absorção é colocar para dentro, e a adsorção é grudar do lado de fora. Então, as argilas, elas têm uma carga de cargas elétricas negativas e elas podem absorver compostos que tenham cargas positivas, como, por exemplo, alumínio. É como se fosse um ímã juntando clipes. Você vai colocando clipes no ímã até que chega um momento o ímã não consegue. Você põe o clipes, ele cai. Então, o alumínio é muito importante porque ele ocupa um locus importante dentro das argilas que devem ser utilizados para que os adubos, depois aplicados, fiquem ali. Então, se você tiver uma argila cheia de alumínio e hidrogênio, esse solo não vai ter capacidade, você pode fazer adubação, a adubação vai ser lixiviada. Então, é preciso se preparar, limpar a argila do solo, e isso se faz geralmente através de uma operação chamada caleação, ou calagem, em que se coloca calcário, né? Calcário geralmente dolomítico no solo, para fazer a correção e a liberação de cálcio e magnésio, que são dois elementos importantes. Outra questão fundamental da química de solos é que, na medida em que o pH sobe acima de 5,5, o alumínio ele precipita, e ele não é mais absorvido pelas plantas. Então, o alumínio, embora seja um elemento tóxico para as plantas, especialmente em solos de cerrado, onde tem uma altíssima quantidade de alumínio, o alumínio em pH acima de 5,5, ele perde a sua atividade. Os oxidróxidos de alumínio têm alta reatividade que vão decaindo com o tempo. Então, uma questão chave do lodo de água é há quanto tempo esse lodo de água foi criado, foi formado. Então, a ideia é que, se você quiser fazer disposição controlada no solo, você deve ter o lodo de água na estação, deixar que ela passe lá 6, 8 meses, para ela perder umidade, para ela evoluir quimicamente, de forma que esses compostos que eram amorfos fiquem cristalinos e o alumínio seja absorvido dentro da rede cristalina. Isso vai fazer com que a maior parte do alumínio tóxico já seja resolvido sem nenhum gasto, simplesmente com armazenamento. Em relação a metais pesados, o lodo de água tem níveis muito baixos de metais pesados. Aqui tem uma comparação da AWWA. Então, geralmente, não há problema de contaminação. No entanto, se por acaso tiver qualquer problema de contaminação, é muito importante que seja especificado na compra do sulfato de alumínio ou do cloreto férrico a especificação de limites máximos de metais pesados quando se pretende fazer a utilização desse lodo para disposição no solo. Aqui eu fiz um cálculo para mostrar que o lodo de água não é aquele bicho-papão tão perigoso como as pessoas acreditam. 1 hectare de solo tem 2.000 toneladas, considerando um solo com 20 centímetros de profundidade. Nessas 2.000 toneladas de solo, você tem 160 toneladas de oxigênio e 140 toneladas de alumínio naturais no solo. Dessas, 76, 87% são na forma de hidroxissilicatos, portanto, elas não têm nenhuma atividade química. Se você colocar uma dose de lodo de água de 40 toneladas por hectare, considerando o lodo de água com 2% de sólidos, vai colocar 800 quilos de lodo seco. Se você considerar que o lodo seco ele tem 40% de óxido de alumínio penta-hidratado, então você vai ter 300, nesses 800 quilos de lodo de água, você vai ter 320 quilos de alumínio, de óxido de alumínio. Se considerar que o óxido de alumínio penta-hidratado tem 28% de alumínio, você está colocando uma carga de cerca de 90 quilos de alumínio por hectare, o que representa 0,0056% do alumínio que existe no solo. Então veja que o alumínio é um composto extremamente comum e que tem enormes quantidades no solo, e que, portanto, essa agregação do alumínio com o lodo de água não é uma coisa assim tão desesperadora como as pessoas acham. Principalmente considerando que menos de 6% desse alumínio está na forma trocável,
e que em pH menor que 5, um quarto dele pode ser mobilizado. Em pH acima de 5,5, o alumínio não vai ter atividade química nenhuma. Então, é perfeitamente viável a utilização de lodo de água para disposição controlada no solo e para recuperação de áreas degradadas. O cuidado que a gente pode ter é, primeiro, deixar que o lodo de água fique velho, quanto mais tempo ele ficar estocado na estação, melhor, e para que você não tenha nenhum problema, você pode fazer uma adição de fósforo dentro do próprio lodo de água, porque o grande problema do alumínio é que ele vai fazer uma imobilização do fósforo, e o fósforo é um elemento nutritivo muito importante na agricultura. Então você já coloca o fósforo no lodo de água para que ele já faça essa absorção, aí quando ele vai para o solo, ele já vai para o solo desativado, vamos dizer assim. Para fazer a gestão do lodo de água, a primeira coisa é fazer a minimização da produção do lodo de água na estação, que tem que começar com a estimativa de produção, definir procedimentos operacionais para redução de volume do lodo gerado, identificar as tecnologias mais limpas, por exemplo, captação subsuperficial com pré-filtração, que é um sistema de captação que foi desenvolvido pela Sanepar, em que você faz com que a captação de água se dê abaixo do leito do rio. E aí você coloca algumas estruturas de filtro recobertos por bidim. Então a água, antes de chegar no sistema, ela já é pré-filtrada, ela já vai para a estação com uma qualidade muito melhor. Nas pesquisas que fizemos, nos primeiros 6 meses, só a economia de energia em função da redução da produção do lodo de água, que era ao redor de 4% da vazão, só a redução de energia pagava todo o custo da implantação de um sistema de pré-filtração como esse. Então, eu estou dizendo que alternativas para melhorar a qualidade da água captada são muito importantes para fazer gerenciamento do lodo, né? Produtos químicos que minimizem a produção, usar coagulantes e polieletrólitos e fazer uma gestão de manancial de abastecimento, que é uma coisa absolutamente imprescindível no país. Esse é um tema muito pouco tratado pelas empresas de saneamento. No Paraná, nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa há mais de 15 anos avaliando a gestão de mananciais de abastecimento, que produziu 3 livros, e um deles foi publicado na International Water Association, de como fazer a gestão de mananciais. Então, esse é um tema que eu recomendo fortemente para que as pessoas que tratam com água se aprofundem um pouco mais, né? A remoção da umidade é extremamente importante, como eu já falei, o principal fator de custo do lodo de água é o transporte, porque o lodo de água tem muita água, basicamente é isso. Então, a remoção da umidade, ela é de extrema importância. Então, eu não vou falar aqui porque isso não é o tema da nossa apresentação. Vamos direto, então, para a questão da disposição final. A disposição final pode ser a disposição final do lodo como resíduo, que é prioritariamente feita, obviamente, o que predomina é o lançamento no rio, mas quando você faz a gestão do lodo, você coloca aterro sanitário. A comunidade europeia já estabeleceu regras para proibir o lançamento de lodo de água e lodo de esgoto em aterro sanitário, porque esses produtos devem ter outras alternativas de disposição final muito mais sustentáveis. O Jucá já mostrou aí os importantes impactos para a disposição do lodo em aterro sanitário, e isso deve ser evitado. Infelizmente, aqui no Brasil, a engenharia sanitária adora colocar lodo de esgoto e lodo sanitário, lodo de esgoto e lodo de água em aterro sanitário. E isso deve ser evitado, e eu creio que o Brasil deveria definir legislações que restringissem o lançamento do lodo de esgoto e lodo de água em aterro. Land Farm é uma alternativa. A disposição do lodo de ETA em redes coletoras de esgoto é uma alternativa bem interessante. Isso tem uma caracterização em relação ao volume e também ao dimensionamento das ETAs, das redes, mas tem uma vantagem grande porque isso diminui bastante problemas de odor. Então, redes de esgoto muito longas, onde você pode começar a ter uma degradação anaeróbia do esgoto dentro da estação, o lançamento do lodo de ETA pode equacionar problemas de odor. No entanto, tem que analisar muito bem o impacto ambiental nas estações de tratamento, quando elas forem reator anaeróbio, leite fluidizado, isso pode ser um problema gravíssimo e eu não recomendo que ela seja feita, né? Mas para etes aeróbias, isso pode ser interessante. Aterros sanitários ou industriais, já falamos, né? E definir uma forma e método para lançamento de lodo de ETA em rio. Então, como é proibido, simplesmente ele é lançado e todo mundo faz de conta que isso não existe. Mas eu acho que era muito importante que fossem definidos critérios para o lançamento do lodo de ETA em rio. Vazão do rio, capacidade de autopuração, quantidade de matéria orgânica dentro do lodo de ETA, cálculo de zona de mistura. Então, eu acho que um mínimo de planejamento, inclusive para fazer o lançamento no rio, é necessário. Por isso, talvez tenha que fazer alguma alteração na legislação. Na ideia da economia circular, é muito importante que o lodo de ETA seja entendido como matéria-prima. E eu acho que esse é o lógico, normal. Já fizemos várias pesquisas que demonstram a viabilidade de muitas alternativas, né? No entanto, elas raramente são aplicadas.
A primeira questão é o reuso da água com recuperação de coagulantes, né? Mas aí já tem aqueles riscos que precisam ser sempre considerados. A produção de cerâmica, tijolos, telhas, artesanatos. Aqui no Paraná mesmo, nós já tivemos um convênio com uma fábrica de tijolos, em que o lodo de água era misturado nas argilas, reduzindo o impacto ambiental dessas argilas que tinham que sair do meio para poder fabricação de tijolo e associando uma disposição final adequada. O grande problema é que a produção de tijolos no Brasil ela é, em grande parte, irregular. Os tijolos no Brasil geralmente não alcançam o padrão de qualidade. Então, quando você vai fazer o lançamento do lodo, uma mistura, você vai ter que avaliar esse tijolo, depois que a casa cair, que ele virar um resíduo, se ele vai ter uma condição adequada para ser disposto em aterro sanitário. Como coprocessamento para a fabricação de cimento, para uso de concreto não estrutural, já fizemos várias pesquisas sobre esse assunto e mostra uma alta viabilidade, e a gente pode utilizar o lodo já com teor de umidade mais alto, substituindo a água que vai ser utilizada no concreto. Então, tem que ter uma alternativa bem estudada para que ela seja viável. Alternativa de solo, cimento e mistura em asfalto. E uma pesquisa que foi feita também aqui no Paraná, bem interessante, foi a utilização de lodo de água praticamente líquido de pequenos sistemas em base de pavimentação de estrada de chão do meio rural. Então, o lodo ele aumenta a compactação, em doses adequadas ele pode aumentar a compactação e pode melhorar a qualidade dessas vias públicas. Né? A codisposição do lodo com lodo de esgoto com lodo de água, que é a alternativa mais recomendada. O lodo de esgoto é rico em matéria orgânica, tem bastante fósforo, e a mistura do lodo de esgoto com o lodo de água para recuperação de áreas degradadas tem dado resultados excepcionais. Ele pode ser usado para uso agrícola. A produção de tapetes de grama, essa é uma alternativa muito interessante, porque quando se tira o tapete de grama, você tira uma grande quantidade de solo. Então, se você põe o lodo de água misturado com o lodo de esgoto, você coloca um pouco de argila e matéria orgânica, que faz com que esse processo possa ter uma sustentabilidade maior. Produção de substrato para produção de mudas. Aqui no Paraná foi feita uma pesquisa importante de substrato, mostrou que o lodo era absolutamente adequado, que se pode fazer substratos. Substratos são aquele produto que é utilizado para você plantar uma muda frutífera ou de flor. Né? Esses substratos eles são substratos comerciais, então você pode usar o lodo como matéria-prima para a produção desse substrato. Produção de solo comercial.